separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me
Neste momento, Senhor, levamos nossos pensamentos a Ti, Deus. Te entregamos nossos corações a Ti, Senhor. Senhor, venha fazer da Tua vontade, do Teu querer, meu Pai. Nesta noite, Senhor, este culto, meu Senhor. Derrama a Tua glória, queremos sentir a Tua presença, Senhor. Queremos sentir, Senhor, o Teu agir. Ah, Deus, pessoas, Pai, que entraram aqui, Senhor, enfermos, Senhor. Que venha sair daqui, Senhor, curada pelo Teu poder. Que venha sair curada, Senhor, pelo Teu amor, meu Deus. Ah, Deus, estenda Suas mãos sobre este lugar, Senhor. Leva-me a viver a Tua vontade. Leva-me a viver o Teu querer. Eu quero descansar no Senhor. Leva-me a viver a Tua vontade. Leva-me a viver o Teu querer. Eu quero descansar no Senhor. Jesus, vem me abraçar, em Ti vou repousar. Nos Teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em Ti vou repousar. Nos Teus braços é o melhor lugar. Nos Teus braços é o melhor lugar. Nos Teus braços é o melhor lugar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus.
Paz do Senhor para a igreja. Juízes capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Punham-se contra eles em campo, destruía a novidade da terra até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Podem assentar. A palavra do Senhor nos mostra, nessa passagem, a respeito do que Israel estava vivendo após a morte de Josué. Eles entraram num padrão contínuo de apostasia, eles pecavam, faziam alianças com deuses estranhos, eles eram oprimidos por estrangeiros e ficavam tempos e tempos oprimidos por estrangeiros. E de repente eles se viam em aperto, eles se viam em angústia e eles clamavam a Deus e Deus os respondia. Deus enviava juízes e os juízes julgavam, os juízes os libertavam. Isso estava virando algo mecânico, isso estava virando algo corriqueiro. De tempos em tempos eles se aliançavam com pessoas que não deviam, eles adoravam a outros deuses. E de repente esse juiz vinha, governava, julgava, eles voltavam ao Senhor, se arrependia, mas quando esse juiz morria, eles voltavam de novo a fazer o que eles faziam, se distanciando da presença do Senhor, se distanciando da ordenança que Deus havia dado. Chegou uma época que os midianitas, como nós lemos aqui, eles se apossaram e eles trataram muito mal. Mas antes do Senhor, mais uma vez, responder com misericórdia, Deus enviou um profeta para dizer: olha, eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês, mas vocês não estão me dando ouvidos, mas vocês não estão me obedecendo, mas vocês não estão ouvindo a minha voz. Vocês acham que é justo simplesmente se distanciar da presença do Senhor, simplesmente fazer aliança com quem se quiser, simplesmente ir para o mundo, ou se aliançar com quem não se deve? De repente eu percebo que não está legal, não está bem, eu não estou feliz assim, eu corro e volto, peço a misericórdia do Senhor. Ele é misericordioso, sim, Ele é misericordioso, claro que Ele é misericordioso. Ele vai ouvir o meu clamor se eu me arrepender, mas o Senhor também envia uma palavra de julgamento. O Senhor também envia uma palavra de justiça para nos ensinar: olha, eu já te ensinei, eu já te falei, eu já expressei o que devia ser feito e vocês não estão me obedecendo. Vocês não estão fazendo o que é correto aos meus olhos. Vocês não estão fazendo o que eu estou dizendo, por isso vocês estão sendo escravizados, vocês estão sendo condenados, vocês estão sofrendo. Os midianitas, eles eram também descendentes de Abraão, eram filhos de Quetura, com quem Abraão havia se casado depois da morte de Sara, e eles tinham uma relação muito distante, muito de inimizade com os israelitas. Eles não eram bons para ele.
Mas dessa vez eles estavam ameaçando, eles estavam incendiando, eles estavam saqueando, eles estavam deixando os israelitas com fome. Era algo muito severo que estava acontecendo ali, a ponto de que dos israelitas não terem o que comer, porque eles entravam, pegavam tudo, saqueavam tudo, e era uma coisa terrível a ponto deles terem que entrar e deixar suas casas e morar em caverna, e morar em cova. E se esconder do que estava acontecendo na cidade, no lugar que Deus havia prometido a eles. Eles estavam na sua terra, eles estavam na sua casa, mas eles tinham que viver escondidos. Eles tinham que viver separados, eles tinham que viver humilhados, eles tinham que viver distanciados de tudo aquilo que Deus havia prometido, mesmo estando no lugar onde Deus havia prometido. E algo que eu meditei nisso é: muitas vezes, muitos estão vivendo oprimidos, envergonhados, aprisionados, em cavernas, só observando o que está acontecendo lá fora. Mas quem colocou essa situação de opressão, de vergonha, não foi Deus. Foi apenas o seu pecado, é apenas o nosso pecado, que nos leva a ter que nos esconder, que nos leva a ter que viver processos de humilhação, mesmo na terra onde Deus prometeu, porque mesmo na terra ainda está vivendo um processo de pecado. Mesmo na terra que mana leite e mel, que o Senhor prometeu, ainda ali está tendo que viver escondido em caverna, está tendo que viver escondido e oprimido, não está podendo gozar de tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque não está obedecendo a voz do Senhor, porque não está obedecendo aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que o Senhor mandou. Então, no meio disso tudo, Deus levanta mais um, Deus chama mais um, porque Deus teve mais uma vez misericórdia do povo. E Deus dessa vez levanta um homem chamado Gideão. E Gideão, ele estava malhando trigo, como muitos ouvem falar, ele estava malhando trigo no lagar. O lagar é geralmente o lugar onde se usava para malhar as uvas, para fazer o vinho. É um lugar escondido, um lugar, uma cisterna de pedra, onde as pessoas pisavam para se fazer o vinho, para sair o suco daquela uva, e se fazia o vinho através daquilo ali. Mas por que ele tinha que malhar o trigo no lagar? Já que o trigo ele tinha que ser malhado na eira, que era um lugar aberto, onde eles separavam o trigo do joio e tinha que vir o vento para poder fazer aquela separação. Quem já viu a sua avó? A minha avó fazia isso. Ela pegava uma peneira, colocava o feijão ali, ou algum outro tipo de cereal, e ela sacudia e ela jogava para cima e soprava. Quando ela soprava, saía aquelas pelezinhas e descia só o feijão. Provavelmente é algo muito parecido no processo do trigo, porque o vento tinha que passar e sobrar o grão que era necessário para o alimento. Mas Gideão não podia ir para a eira, porque era um lugar aberto. E quando eles colocavam aquele trigo ali naquela eira, os inimigos, os midianitas, vinham e saqueavam e levavam tudo e não queriam saber de nada, porque eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo humilhados ali. Então Gideão pegava e teve essa estratégia: eu vou para um lugar escondido, eu vou para um lugar onde ninguém vai pensar que eu estou tendo todo esse trabalho, toda essa dificuldade. Não tem vento aqui, é separado, é escuro. É de difícil acesso, mas era lá que ele estava trazendo sustento para sua casa, para sua família. Era ali que ele estava trabalhando, independente ali da circunstância. Ele pensou: eu não posso desse jeito, mas eu vou fazer de outro. Eu não posso aqui na eira, mas eu vou fazer lá no lagar. Então, ele teve uma estratégia. Ele foi um homem que enfrentou aquela situação com sabedoria, apesar da dificuldade que ele estava vivendo naquele lugar. Foi ali que o anjo apareceu para Gideão e falou: olha, você é um homem valoroso, Deus é contigo. E eu vou libertar mais uma vez esse povo através de você. E a primeira coisa que ele fala, assim como Moisés falou para o Senhor: mas eu sou o mais pobre da família de Manassés, eu sou o menor da minha casa.
Mas o Senhor falou para Gideão: olha, não importa, porque eu serei contigo. Ali já estava demonstrando que não era por força de Gideão, não era por estratégia de Gideão, não era por sabedoria de Gideão que Deus usou para libertar Israel. Não, Deus escolheu o menor, Deus escolheu o mais pobre, o que tinha menos condição, mas que tinha algo no seu coração que poderia ser usado, que poderia ser visto por Deus para libertar aquele povo daquela escravidão naquele momento. Em nenhum momento da história de Gideão a gente vê algo voltado para a força humana, para a estratégia ou sabedoria humana, mas em todo tempo a mensagem vai nos dizer: é pela misericórdia mais uma vez de Deus, é pela ação mais uma vez do Espírito Santo, porque nós não somos nada, nós não podemos nada, mas é o Senhor em nós, através das nossas vidas, é o Senhor, pelas suas misericórdias, porque nós não temos nada para oferecer. Mas Ele pega aquele que Ele olhou, o mais pobre, o com menos condições, é você que vai ser usado. Eu serei contigo. Gideão começa num processo de pedir sinais a Deus. Ele começa a ter uma fé meio titubeante. Ele começa a pedir vários momentos a Deus que provasse: será que é para eu fazer isso mesmo? Será que o Senhor vai me usar mesmo? Será que sou eu mesmo? Então, Gideão, ele começa pedindo um primeiro sinal. E ele fala: o Senhor não pode sair daqui. Depois daquela conversa, eu vou ali pegar bolos e carnes e caldos e eu vou fazer um sacrifício a ti. Quando ele chegou, o Senhor falou: coloca nessa pedra. E de repente saiu fogo daquela pedra e consumiu toda aquela oferta que ele tinha dado ao Senhor. E Gideão temeu: nossa, realmente é Deus que está falando comigo. Realmente foi o Senhor, porque ninguém mais poderia fazer isso. Só que o que acontece? Gideão ainda permanece com uma dúvida no seu coração, ainda permanece com medo. Quantas vezes nós temos deixado o medo nos paralisar? Quantas vezes nós temos deixado a dúvida nos paralisar? Quantas vezes questões como: será que é para eu fazer isso mesmo? Será que é para mim mesmo? Será que foi Deus que realmente falou isso, meu querido? A palavra do Senhor se confirma aqui, é a Bíblia. Não existe nenhuma outra palavra superior a essa daqui. A palavra do Senhor nos orienta em tudo. Se você sente algo no seu coração e tem a confirmação da palavra de Deus, provavelmente Deus esteja te despertando a fazer algo. Deus esteja te despertando a seguir para um alvo. Nós temos todos o mesmo objetivo: falar de Jesus e viver Jesus. Porque crente é assim, a gente vive Jesus, a gente quer Jesus, mas a gente tem que falar de Jesus para as outras pessoas. Isso é evangelho. Se não for assim, não é evangelho, né? Nós sentimos a necessidade de falar de Jesus para as outras pessoas, que as outras pessoas vejam Jesus em nós. Mas isso é algo muito subjetivo, porque nós lemos na palavra, por isso que ela diz: nós temos que o tempo todo estar conversando da palavra, falando da palavra uns com os outros, mas o sentir o Espírito Santo, o sentir uma orientação, uma confirmação quando você lê uma palavra de Deus, é algo que está muito subjetivo em você, que está muito subjetivo em mim. Então Gideão, ele começa a pedir sinais e a gente observa que Deus, ele não nega os sinais para Gideão, porque Deus conhecia qual era a necessidade de Gideão. Deus conhecia o medo que Gideão estava sentindo. Deus conhecia a fraqueza que Gideão tinha naquele momento. A primeira coisa que Deus ordenou para Gideão foi: vai lá e retira aquela estátua de Baal, aquele bosque de Baal, retira tudo aquilo que essa cidade criou para a adoração de Baal. Gideão decide fazer, ele chama 10 pessoas para ir junto com ele, mas ao invés dele ir de dia, ele vai de noite, porque ele estava com medo. Então ele vai lá de noite, quebra tudo, faz o holocausto, oferece um sacrifício ao Senhor e dá no pé. Quando chega de manhã, ninguém sabe quem foi que fez. Mas as pessoas pesquisam, as pessoas correm atrás e as pessoas descobrem que é Gideão e simplesmente se reúnem para tentar matá-lo. As pessoas que estavam ali na cidade. Naquele momento, o pai de Gideão fala assim: olha, Gideão que se defenda.
Imagina isso. Por que vocês estão se levantando contra Gideão? Então ele fala, Baal que se defenda. Ele fala, Baal não é Deus, então ele pode se defender. Aquilo ali virou um símbolo tão grande na vida de Gideão, que o nome dele foi mudado para Jerubaal, ou seja, as pessoas olhavam para ele e pensavam, Baal não foi capaz de se defender, Baal não foi capaz de se levantar contra Gideão, Baal não teve força para ir contra Gideão, para ir contra o Deus de Gideão. A primeira marca que ficou foi aquela ali. Isso nos faz refletir que quando nós estamos diante do mundo, quando nós estamos diante das coisas que se levantam no mundo, as dificuldades, qual é a marca que as pessoas têm visto em nós? Ali vai um filho de Deus, ali vai alguém que fala da palavra de Deus, alguém que vivencia a palavra de Deus. O Deus daquela pessoa realmente é forte. Será que te pedem para fazer uma oração? Será que te pedem para colocar o nome? Eu vou pedir para colocar meu nome lá no grupo de oração, porque eu sei que ali as irmãs oram. Será que conhecem a gente assim? Pelo nome do nosso Deus? Será que o nome do nosso Deus tem aparecido mais do que o nosso próprio nome? Será que é mais importante que Ele apareça? Que Ele cresça? Será que é mais importante para nós que Ele esteja em evidência realmente na nossa vida? Porque é Ele que tem que aparecer em nós. Porque é Ele que tem que ser visto em nós. Por isso que a palavra diz cristãos. Cristãos significa pequeno Cristo, ou seja, nós somos discípulos, nós somos seguidores, nós somos parecidos com Ele. Quando Jesus foi traído, precisou de um sinal, precisou alguém ir lá e beijar Jesus e dizer aquele ali. Por quê? Porque eles eram todos parecidos. Porque eles eram todos iguais. Se não tivesse aquilo ali, provavelmente não saberiam quem era. Será que nós temos sido parecidos realmente com o nosso mestre? Será que nós temos lutado por isso? Porque isso é uma luta constante, diária. Não é algo que simplesmente aceitei Jesus agora, amanhã ou daqui a pouco já está tudo certo, tudo normal. É uma luta diária e que nós devemos querer buscar a cada dia, a cada instante. Eu quero ser mais parecido com Jesus, é esse o nosso objetivo. Eu quero ser a cada dia mais parecida com Ele. Nós devemos querer ser cada dia mais semelhantes a Ele. Será que Jesus faria assim? Será que Jesus não faria? Essa é a pergunta que tem que estar soando no nosso coração, na nossa mente todos os dias. E a gente não tem que ter dúvida para ter esse tipo de questionamento. A gente não tem que ter dúvida para poder pegar as rédeas da nossa vida e seguir como se Deus não existisse, como se Jesus não estivesse nem aí para o que a gente faz ou deixa de fazer, porque Ele está. Porque Ele está aí para todas as nossas ações. Ele está aí para todas as nossas ações. Gideão continua e ele pede mais um sinal a Deus. E ele, no versículo 37, faz assim: eu vou pôr um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver no velo e a toda a terra seca em volta, eu vou conhecer que o Senhor vai livrar Israel e vai pôr na minha mão, como o Senhor disse. Pois bem, o Senhor disse: ok, Gideão. No outro dia, Gideão vai lá e pega aquele novelo de lã e ele torce e enche uma taça de água. E está tudo seco em volta. E ali comprovou que, nossa, realmente Deus me chamou para fazer essa obra. Deus me chamou para libertar o povo de Israel. Mas Gideão simplesmente mais uma vez fala: Senhor, não acenda a sua ira contra mim. Mas só dessa vez eu vou te pedir só mais uma provinha, só mais uma coisinha. Se o novelo agora ficar seco e do lado tiver tudo molhado, aí eu vou acreditar que o Senhor está me chamando. Pois bem, isso aconteceu no outro dia. Estava seco o novelo e o resto todo molhado. Quantas provas nós vamos precisar para entender o chamado do Senhor na nossa vida? Às vezes a gente pensa que colecionar profecias é um mérito. O Senhor já me falou várias vezes, o Senhor já me chamou várias vezes. Mas isso não é um mérito, meu querido. Isso talvez seja a prova da nossa incredulidade. Talvez isso seja a prova da nossa falta de fé. Quantas vezes mais o Senhor
vai precisar usar alguém, vai precisar usar uma palavra. Não, mas se o Senhor me comprovar pela 5ª vez, se o Senhor me disser pela 6ª vez, se o Senhor usar um vaso para falar comigo, se o Senhor, vou abrir aqui essa palavra, se o Senhor falar comigo, eu faço. A palavra do Senhor é muito clara. Não te mandei eu, o Senhor disse. A palavra diz que aquele que é ovelha, ele conhece a voz do seu pastor. Nós conhecemos a voz do nosso mestre, nós conhecemos a voz do nosso Senhor. E quantas vezes Ele tem nos mandado, Ele tem nos ordenado. E muitas vezes nós temos duvidado, muitas vezes nós temos dado as costas para aquilo que o Senhor tem falado. Não é necessário, às vezes, perguntar mais, questionar mais, porque o Senhor tem te dado prova, o Senhor tem te mostrado o quanto Ele tem te escolhido para fazer algo que você e Ele sabem. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E dali eles partiram para a guerra, foram para a guerra. E de repente o Senhor fala: olha, tem muita gente. Daqui a pouco Israel vai falar que vocês venceram pela força de vocês. E o que eu quero mostrar aqui é que não é pela força de homem, não é pela intelectualidade, não é pela sabedoria, não é pela estratégia de homem, é pelo meu braço que Israel vai ser liberto. E dali o Senhor falou: todos os que forem medrosos podem ir embora. 22 mil pessoas voltaram para casa. E eles tinham que enfrentar um exército gigantesco. Permaneceram 10 mil pessoas. Naquelas 10 mil pessoas, o Senhor ainda falou: ainda tem muita gente. Vai beber água, coloque esse povo para beber água. Desses que beberem água, segurando a água e lambendo, esses vão ficar. Pois bem, 300 pessoas ficaram. E o resto foi todo embora. Gideão tinha um exército de 300 pessoas para libertar Israel, contra um exército que a Bíblia diz que era como, a quantidade era como gafanhoto de tanta gente que tinha. Era uma coisa absurda de gente. E eles tinham 300 pessoas para vencer aquela guerra. Versículo 2 do capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Olha como a palavra do Senhor disse a Gideão naquele momento. Mas Gideão ainda tinha 300 pessoas e com certeza ele continuou temendo. A gente pensa: poxa, mas tantas pessoas medrosas voltaram, Gideão também não era um medroso? Provavelmente ele estava com medo, mas não era ordem para Gideão voltar. A ordem era para Gideão permanecer, mesmo com medo. Mesmo com a dificuldade dele, a ordem para Gideão era: permaneça. Ele ainda temeu e o Senhor sabia disso. E o Senhor falou: olha só, Gideão, você vai descer lá, você ainda está com medo, desce lá naquele acampamento e você vai ver o que vai acontecer. Quando chegou lá no acampamento, ele ouviu as pessoas que estavam lá naquele acampamento, o inimigo, contando: olha, eu tive um sonho. E o outro interpretou o sonho assim: ah, certamente Deus já entregou o nosso exército para Gideão. Olha só, isso deu uma força para Gideão. Olha o que isso nos faz pensar. Será que vai ser preciso você ouvir da boca do ímpio? Será que vai ser preciso nós ouvirmos da boca do inimigo que o nosso Deus é forte? Será que vai ser preciso nós ouvirmos lá de fora que Deus tem feito maravilhas? Será que vai ser preciso quando nós estivermos assentados ou junto com pessoas que muitas vezes não creem em Deus, jovem? Muitas vezes em rodas de pessoas que não creem em Deus, e as pessoas que não creem em Deus virarem para vocês e falarem: olha, não faz isso não, você é crente. Olha, não faz isso não, permanece aí, porque eu percebo que não tem outro caminho melhor do que esse. Porque eu estou vendo que os crentes lá têm uma vida que é legal, que tem milagre, a gente vê Deus operando lá. Olha, não faz isso. Será que vai ser preciso Deus usar a boca do inimigo para te dizer que você tem que permanecer? Que você tem que ficar, que você tem que endireitar o teu caminho? Que você precisa seguir para o alvo porque Deus é contigo? E saindo dali, Gideão falou:
Não, certamente Deus já nos deu. E Gideão desce com 300 pessoas. Gideão separa em 3 grupos e eles não fazem nada. Eles simplesmente rodeiam aquele acampamento e eles gritam. Eles têm tochas nas mãos, eles tocam buzinas, eles quebram um cântaro que eles têm nas mãos. E de repente o exército começa a matar um ao outro e começa a ser aquela confusão e eles não guerreiam nada. Porque quem livrou aquele povo foi a mão de Deus. Porque quem operou naquele lugar contra aquele exército grandioso foi a mão de Deus. Mas a gente percebe nesse processo quantas dúvidas, quantas vezes Gideão precisou ouvir uma confirmação da parte de Deus. E Deus foi tão paciente com Gideão. Olha, vai, olha, eu estou contigo. Olha, eu estou te chamando. Olha, faz conforme eu estou te falando. E quantas vezes Gideão questionou, mas Deus foi paciente. E Deus continua sendo paciente conosco. Mas muitas vezes nós já ouvimos demais. Muitas vezes nós já sabemos. E basta simplesmente pegar e agir. E fazer. E seguir em frente. A gente tira algumas conclusões dessa palavra. E a gente pensa, dentro da batalha, nós podemos entender a vontade de Deus. A vontade de Deus era libertar aquele povo. E dentro daquela batalha, o Senhor libertou e Gideão entendeu dentro desse processo todo que era a vontade de Deus usá-lo naquele propósito. Dentro da batalha, nós podemos nos posicionar no lugar que Deus deseja. Gideão seguiu os passos que Deus ordenava. Ele ia, ele fazia conforme Deus ordenava, porque ele estava num processo de luta, num processo de batalha. Dentro da dificuldade, nós podemos sim aprender a nos posicionar no lugar que Deus deseja. Dentro da batalha, nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas mais do que isso, dentro da batalha, nós podemos ouvir a voz de Deus até mesmo pela voz do inimigo, se for preciso. Dentro da batalha, a gente aprende a ser perseverante. Dentro da batalha, se nós estivermos debaixo de uma ordenança do Senhor, nós aprendemos a não desistir. Nós aprendemos a ser perseverantes. E dentro da batalha nós podemos ver o agir de Deus. Porque Deus, Ele age sobrenaturalmente da forma que Ele quer. Ele faz na nossa vida a situação que for, por mais difícil que seja. Ele faz da forma que Ele quer, porque nós não temos controle de nada, mas Ele tem controle de todas as coisas. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Mas assim como Gideão, ele não desistiu. Ele teve as fraquezas dele, as dúvidas dele, ele teve medo, muito medo. Mas ele foi sincero com Deus. Deus, eu sei que eu não deveria, mas faz só mais isso. Não estou dizendo que a gente tem que ficar fazendo prova de Deus. Estou dizendo pelo contrário. Quantas vezes Deus já falou e nós estamos sendo resistentes. Nós é que estamos sendo resistentes. Nós é que muitas vezes estamos perguntando, clamando, pedindo. Mas Deus já respondeu, Deus já falou, Deus já ordenou. O convite essa noite é para que a gente seja encorajado a fazer a vontade do Senhor. Para que a gente seja encorajado a não negar o chamado que muitas vezes o Senhor tem conosco. Quantas vezes o Senhor nos chama para um posicionamento melhor? Quantas vezes o Senhor nos chama para nos dedicarmos mais a Ele, para orarmos mais, para lermos mais a Sua palavra, para parecermos mais com Ele, para mostrarmos mais Ele ao mundo? Quantas vezes o Senhor nos chama a estarmos num lugar de arrependimento? Quantas vezes o Senhor nos chama a nos erguermos e ao mesmo tempo nos prostrarmos? Nos erguermos diante da sociedade, nos prostrarmos diante dEle. Quantas vezes o Senhor nos chama a um concerto? Quantas vezes, assim como Israel, que nós não devemos fazer, estamos adorando a Deus, daqui a pouco saímos e daqui a pouco vimos que lá não está nada legal, me arrependi, Senhor tem misericórdia, o Senhor tem. Mas o Senhor não quer isso para a gente, não é isso que o Senhor queria para Israel. O Senhor quer que a gente tenha uma vida de constante e abundante presença dEle. O Senhor quer que a gente alcance lugares maiores, o Senhor quer que a gente esteja mais profundo nele. O Senhor quer que a gente encontre mais com
com Ele. E Ele quer se manifestar mais através das nossas vidas. Mas é preciso não desistir diante da batalha. É preciso não desistir diante das lutas que aparecem. É preciso não desistir diante de tantas coisas que se formam para nos fazer desistir de tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. E outra coisa, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é por nós, é a mão forte do Senhor, é o braço forte do Senhor que opera por nós, que atua por nós e que governa a nossa vida. É o braço forte do Senhor que atua nas nossas vidas. Que assim como Gideão foi dependente do Senhor, colocou para o Senhor as suas dificuldades, e o Senhor o usou, o Senhor o encheu, o Senhor esteve com os braços fortes estendidos sobre a vida dele, livrando o seu povo. Nós possamos reconhecer as nossas limitações e reconhecer que quem guerreia por nós é o nosso Cristo. E a despeito disso nós sabemos que o nosso Deus é Ele quem nos governa, é Ele que está conosco. Então vamos tentar fazer a nossa parte da melhor forma possível, jovens principalmente, nos ofertando ao Senhor todos os dias, nos comprometendo com tudo aquilo que o Senhor nos pede para nos comprometermos. Porque na verdade não tem nada de novo. E o Evangelho é muito simples. A gente que complica. A gente que faz tudo complicado. Mas na verdade é simples. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós ouvirmos a sua voz. Muitas vezes os seus pais, as suas mães te repreendem, te falam. E às vezes, como Gideão, Senhor, me confirma mais uma vez, usa lá o pastor, usa lá a irmã Raquel para falar comigo. Mas seu pai e sua mãe já te falaram. E o que eles estão falando, se estiver debaixo da autoridade de Deus, que com certeza está, é a verdade. Então, nós precisamos, às vezes, ser um pouco mais obedientes à voz de Deus. Um pouco mais obedientes à voz do Senhor. Um pouco mais obedientes àquilo que o Senhor tem falado, porque Ele tem falado. Às vezes a gente pensa que Ele não tem falado, mas Ele tem falado. Às vezes nós é que precisamos limpar os nossos ouvidos para ouvir. O Senhor tem falado. Cabe a nós simplesmente obedecer aquilo que Ele tem falado conosco. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante ao Senhor Jesus. Com esplendor de majestade e luz, faz a terra se alegrar.
Se eu sirvo um Deus tão grande, se eu sirvo um Deus tão poderoso, porque quantas das vezes eu vou temer aos embates da vida? Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluias. Oh, eterno Deus, Ele é na sua vida. Gerações Ele é. Pede ao Senhor, o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. Espírito e paz, Cordeiro e Leão, é o meu Deus, cante, Seu Deus, e todos hão de nessa noite você declara em nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite, depois de você ouvir essa palavra, se houver alguém em nossos meios que ainda não tem a convicção da grandeza de Deus, ou até conhece a grandeza de Deus, mas ainda não pôde experimentar dessa grandeza na sua vida. O Senhor que esteve com Gideão, o Senhor que salvou Israel daquela nuvem do exército dos midianitas, aquele mesmo Deus que traz aquele sonho de encorajamento a Gideão, Ele está dizendo em meio a todas as circunstâncias onde você pensa, eu já não posso mais, o Senhor Jesus é contigo. Se você tão somente permitir o Senhor entrar na sua vida e fazer morada no seu coração. Eu não sei como você entrou por aqui nesta noite, mas eu sei, o Senhor tem um plano na sua vida. A Bíblia diz que a palavra, ela é clara. A graça do Senhor se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Senhor é para mim, o Senhor é para você. Mas se você quer o Senhor hoje, se você quiser o Senhor hoje, entregue a sua vida para Ele. Há alguém nesta noite que queira aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Há alguém entre nós que queira voltar para os caminhos do Senhor? Não importa como você esteja. Você talvez vai falar, não, eu não vim aqui nessa noite preparado para isso, eu vim para assistir um culto. Mas o Senhor estava te olhando desde cedo, quando você se planejou a estar aqui. O Senhor já estava vendo você, e o Senhor nesta noite queria justamente falar ao teu coração. Por isso Ele está dizendo nessa noite, não temas. Amanhã pode ser que esse Deus grandioso venha para levar a sua igreja através do seu Filho Jesus. E como você está? Há alguém hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Há alguém entre nós hoje que queira reconciliar-se com Deus? Eu não estou te convidando a ser crente nesta igreja, estou te convidando a ser crente em Jesus. Eu estou te convidando a abrir o teu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada. Há alguém nesta noite que queira deixar Jesus fazer morada na sua vida? Saia do seu lugar, eu quero orar com você. Se você não quer sair do seu lugar, dê apenas um sinal com a tua mão. Nós queremos orar por você. Há alguém entre nós, jovem, adolescente, homem, mulher, o Senhor está te convidando hoje. Deixa para amanhã não. Há alguém entre nós hoje? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo?
que Deus possa te conceder uma oportunidade tão grande quanto essa. Nós não podemos garantir. A nossa oração é que o Senhor volte hoje. A nossa oração é que Jesus venha buscar o seu povo ainda esta noite. Nós estamos pedindo, Senhor, volte logo. Mas pode ser que Ele te dê uma outra oportunidade. Eu não desperdiçaria a oportunidade hoje. Eu abraçaria Jesus hoje. Hoje eu tomaria posse da oportunidade que o Senhor estaria me dando. Mas eu não posso fazer você tomar essa oportunidade ou essa decisão forçada. Eu só quero dizer a você, não tardes, porque para muitos Jesus está tardando a sua promessa, mas talvez Ele ainda não veio justamente por sua causa, esperando você tomar um posicionamento. Quem sabe? Só tem um detalhe: no momento que Ele vier, aí não tem mais como negociar. O momento é enquanto Ele não vem. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. O Espírito do Senhor possa aplicar a sua palavra ao seu coração. Eu creio em sementes sendo lançadas. Eu creio que no tempo do Senhor a colheita vai acontecer. Eu creio que a palavra do Senhor ela tem sido lançada. É só você permitir que essa sementinha ela possa germinar no teu coração, na sua vida. Pense nisso nesta noite. Pai eterno, nós oramos, ó Deus eterno, agradecidos por esse momento. Nós oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos que ao longo desta noite tiveram, ó Senhor, a oportunidade de adorar o Senhor com um cântico, ó Deus, que tiveram a oportunidade de bendizer o Senhor, ó Deus, com testemunhos pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Ó Senhor, esteja abençoando, Senhor, o Teu povo nesta noite, dando oportunidades. Nós não cremos, ó Deus, que o Senhor demore voltar. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de